No Papo Sem Neura de hoje, nós vamos abordar um assunto de extrema importância: as emergências neurológicas pediátricas, especialmente o traumatismo crânioencefálico e as convulsões febris. As emergências neurológicas são situações que exigem atenção imediata e que podem ter consequências significativas para o desenvolvimento e para a qualidade de vida das crianças. Estatísticas alarmantes mostram que aproximadamente 5% das crianças apresentarão uma convulsão ao longo da infância, e entre elas, as convulsões febris são as mais frequentes, afetando cerca de 2 a 5% de todas as crianças de 6 meses a 5 anos. Além disso, o traumatismo crânioencefálico é uma das principais causas de avaliações em serviços de emergências pediátricos. Estudos indicam que em crianças menores de 5 anos, os TCEs geralmente ocorrem devido a quedas. Sabendo que é fundamental que pais, educadores e cuidadores tenham conhecimento sobre esses tópicos, já que a compreensão desses sinais e sintomas podem fazer toda a diferença em momentos críticos, nós trouxemos a doutora Luciana Tameleiro, médica pediatra, que fez a sua residência no Hospital da Criança Conceição e possui mais de 10 anos de experiência em emergências pediátricas. Hoje nós vamos discutir as melhores práticas para prevenções e abordagens de emergência e também vamos compartilhar algumas experiências que famílias e que nós passamos nessas situações. Eu sou a Caroline Clovan. E eu sou a Manu, e esse é o Papo Sem Neura. Lu, seja muito bem-vinda. Nós ficamos muito felizes que tu aceitou o nosso convite para vir aqui hoje no Papo Sem Neura. Obrigada mesmo por aceitar. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou bem feliz com esse convite. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue desmistificar um pouco dos traumas neurológicos na emergência. Então vamos lá, vou começar te fazendo uma pergunta, tá? A gente sabe que muitos dos diagnósticos neurológicos das crianças, eles são feitos na sala de emergência. Por quê? O quadro da criança não é um quadro muito específico, né? Eles têm sintomas bem inespecíficos. Então, assim, como que tu pensa em algo neurológico para essas crianças que chegam com mais diversos sintomas e sinais? Assim, né? Na emergência, a gente acaba avaliando a criança como um todo, né? Então, tudo vai depender da queixa que os pais trouxeram, porque a gente sempre tem que avaliar muito a queixa familiar. Então, depende. Se foi uma queda, se a criança chegou com convulsão, ou se a criança daqui a pouco está num pós-ictal, que é quando já passou o estado convulsivo, né? E ela está ali mais sonolenta, ou se está com vômitos, que aí a gente tem que avaliar também. Então, tudo vai depender das queixas, vai depender dos sinais vitais da criança, vai depender de diversas coisas. E aí, de acordo com a história e com a avaliação da criança, a gente vai conseguir fechar um diagnóstico e ver se é mais neurológico o caso ou se é alguma outra coisa. E quais são as doenças mais comuns que vocês têm costume de ver na emergência? A gente vê muita meningite, né? Tanto viral quanto bacteriana. A gente pega bastante convulsões febris, né? Que daí são nas crianças menores, né? Geralmente até no máximo 5, 6 anos, que é uma doença benigna, né? Que na maioria das vezes não precisa de nenhuma intervenção, raras exceções. Raramente a gente pega AVCs, a gente pega cefaleias em crianças maiores, né? E algumas vezes a gente acaba fazendo também alguns diagnósticos de tumores em crianças menores, né? Que aí geralmente é quando a equipe toda acaba ficando um pouco mais abalada, né? Sim. Porque nunca é uma coisa simples. Se não é simples a gente dar um diagnóstico para adultos, né? Fica mais difícil ainda a gente dar diagnóstico para criança, né? Para família. E a criança, quando tem, né, essas doenças, assim, pensando um pouco do ponto de vista neurocirúrgico, tumor cerebral, malformação, AVC hemorrágico, os sintomas podem ser muito parecidos com com outras doenças, assim, por exemplo, enfim, doenças respiratórias, enxaqueca em criança. Então, como esses sintomas se misturam muito, geralmente é na emergência que o diagnóstico é feito. Porque essas crianças, né, até acabam indo consultar antes disso, só que, óbvio, a gente nunca vai pensar num tumor cerebral para uma criança que está com uma dor de cabeça ou que está com vômitos. Isso, a gente... que iniciou recentemente, Exatamente, né? A gente Aquela vai pensar... coisa assim, aí, há 2 dias está com dor de cabeça, começou com vômito, mas é uma criança grande. Aí tu jamais vai fazer um exame de imagem para isso.
tu vai acabar avaliando, vai dar analgesia, observa, pede para a família observar e qualquer coisa retornar e seguir, né, com o seu médico assistente para conseguir dar seguimento. Mas, realmente, assim, às vezes, quando vem, na maioria das vezes, é porque já tem algum outro sintoma, né? Geralmente alguma descompensação, né? Isso, uma descompensação de marcha, já tá caminhando diferente, ou tem uma alteração pupilar, então, fala mais arrastada, algum atraso no desenvolvimento, e daí que a gente já começa a abrir o olho e pensar em outras coisas, né? E o que chama, geralmente, assim, o que a gente tem que pensar como mãe, né? Que tá diferente, porque às vezes não tem conhecimento, né, não sabe o que poderia estar diferente. Eu vejo, assim, às vezes as crianças têm essa alteração de marcha e às vezes os pais, enfim, acham que, não, ele tá se bobeando, ele caminha só de um jeito, não é nada demais, e aí depois vão descobrindo que não, na realidade já tinha uma alteração anterior, que podia, enfim, pode investigar. O que chama atenção, assim, o que tem que nos chamar atenção? Geralmente, assim, claro que é muito difícil tu conseguir avaliar isso numa criança que está recém-caminhando, né? Na grande maioria das vezes, a gente vai fazer um diagnóstico, assim, de um tumor, alguma coisa nesse sentido, ou vai abrir o nosso olho nas crianças um pouco maiores, que aí são aquelas crianças que vinham correndo normal, vinham caminhando normal e daqui a pouco começam a ter quedas, ou elas começam a abrir os pezinhos e caminhar com os pezinhos mais abertos. Daqui a pouco começam a ter uma dor de cabeça mais intensa, que não cede, né? Com medicação, tu dá a medicação, não melhora ou melhora muito pouco, ou começa com muito vômito. Então, são esses os sinais mais de alerta, assim. Claro que muitas vezes as crianças vão fazer para brincar, principalmente 6, 7, 8 anos, né? As crianças às vezes acabam fazendo, mas aí tu vai perceber que são momentos específicos. Geralmente, a alteração, ela é uma alteração constante. Ela não vai ser uma alteração que ela vai voltar ao normal. Então, eu acho que esse é o ponto principal. É uma alteração que não retorna. Então, é aquela coisa assim, a criança está com dificuldade na fala. Ela falava normal e começou a não falar direito. Tá, mas por que tá acontecendo? Né? Aí, sim, é claro, às vezes vai fazer por brincadeira, mas na maioria das vezes, se não for, tem que ser investigado, né? Lu, e mesmo com tantas campanhas de vacinação para meningite, ainda tem muitos casos na emergência? A meningite é uma coisa mais, que a gente diz às vezes é sazonal, né? A gente vê muita meningite viral, né? A bacteriana realmente vê, mas não é com uma frequência tão grande. Mas realmente, assim, existe um déficit ainda importante, né, nessas questões de vacinas. A gente acaba falando muito com os pais, tudo, da importância da vacinação. Porque não é só a meningo B, a CWY, né? A gente tem meningite por hemófilos, que também está no calendário. A gente acaba tendo meningites por outras bactérias, que quem tem um calendário, né, mais atualizado e completo, acaba tendo esse benefício, né? A pneumocócica, principalmente, também, que a gente andou tendo alguns casos, assim, nesse ano. Mas o que a gente mais vê são as meningites virais, que, né... Não são tão graves. Que não são tão graves. Às vezes as crianças nem precisam internar, mas quando precisam internar, acabam internando mais para um suporte, porque estão mais desidratadas, não estão aceitando dieta. Então, mais nesse sentido. É que o nome meningite assusta, né? Assusta. Falar em meningite, os pais já acabam, né, arregalando os olhos e ficando apavorados. É que a gente pensa na meningite bacteriana, Sim, né? Sim, certamente. Que uma é aquela apresentação meningite drástica, né? Exatamente, que tem uma letalidade alta, que deixa sequelas em grande parte dos casos. Isso, e que a criança precisa ficar na UTI, Exatamente. monitorada. Então, realmente, que aí os pais têm que agir rápido, né? Mas com a vacinação, com certeza, a gente vê uma redução muito importante na meningite bacteriana. Tanto que a gente sempre faz, né, uma campanha importante, assim, da importância da vacinação, da importância de manter o calendário atualizado, principalmente nas crianças pequenas, que são as que mais sofrem, né, com os quadros de meningite, né. E é importante mencionar que tem
no SUS, né? As vacinas, a meningo B tem no SUS, né? A meningo B tem agora, não a C, a B não. Ah, é verdade, é o contrário. A C Isso. tem no SUS, A C tem no B SUS, não tem, é a verdade, B não é tem. verdade. A B é só particular ainda, mas o SUS já entrou com a ACWY. Que Então, maravilha. isso é uma coisa ótima. A pneumocócica também se tem no SUS, né? Então, tanto as pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior e conseguem pagar as vacinas particulares, quanto as pessoas que não têm, todas elas são beneficiadas, todas elas têm acesso às vacinas. É só uma questão de conseguir seguir o calendário direitinho, né? E quais são os principais sintomas da meningite, Lu? O que geralmente os pais têm que ficar mais alertas, né? Vômitos, né? Aquela criança que vomita e não consegue tomar água, não consegue se hidratar. Aquela criança que está mais prostrada, que está mais abatida, né? Que está mais sonolenta, está começando a ficar mais irresponsiva, tu tenta chamar, ela não quer fazer nada, ela quer só ficar deitada. Que às vezes pode ser só um quadro de desidratação por causa da meningite, né, por causa dos vômitos, mas daqui a pouco também pode ser por consequência ou do vírus ou da bactéria, né? E geralmente a rigidez de nuca, que isso a gente vê daí no exame físico, né? Os pais é mais difícil de eles conseguirem ver. Mas é uma criança também que chora muito, sente muita dor de cabeça, pode se queixar de uma dor mais na região da nuca mesmo. Então, isso vai variar, assim, né? Se for uma meningite viral, se for uma meningite bacteriana, vai variar também do tempo que os pais demoraram para levar essa criança para emergência. Às vezes pode ter febre, às vezes pode não ter. Então, varia bastante. O importante é ir para emergência e ter uma avaliação, né? Não necessariamente ir para emergência, mas ter uma avaliação médica Exatamente. adequada. Claro que não é todo vômito, né? Não é Sim. aquela coisa assim, é o que a gente sempre fala, né? Não é todo vômito, não é toda dor de cabeça. Isso. É aquela coisa com critério, né? Exatamente. Não, é não assim, vamos lotar as emergências, não pelo vou amor. Ai, vomitou uma vez, vamos lá, vamos levar. Não, vomitou uma vez, tentou dar uma medicação, esperou uns 40, 50 minutos, tentou oferecer alguma coisa, continuou vomitando. Aí sim, aí é uma questão diferente, porque daí não está conseguindo hidratar a criança, então daí vale a pena levar para uma avaliação na emergência. Com certeza, né? Uma das apresentações aí mais drásticas para uma família é uma criança convulsionando, né? Que é uma das emergências que a gente mais vê e que as pessoas... Assusta. Quem viu uma pessoa convulsionando não esquece, né? De ver uma pessoa convulsionando. Imagina ver o filho convulsionando, né? Horrível. É horrível. Então, eu fico pensando assim, as pessoas, elas não têm noção muito do que fazer, né, na hora da convulsão. E, às vezes, tem muito mito ainda sobre isso. As pessoas, eu não sei, elas ainda continuam puxando a língua, né? Elas colocam a mão e tentam puxar a língua. Então, a gente tem que tentar divulgar, passar informação para as pessoas tentarem manejar de uma maneira diferente. Sim, que na realidade é o lateralizar a pessoa ou a criança, né? Virar do lado, tentar fazer com que ela não se bata tanto, não se morda. Daqui a pouco só botar alguma coisinha ali na boca para não fazer com que ela, né? Ela se morda mesmo, ela né? se morda e se machuque, né? E chamar auxílio. Mas, assim, o que a gente mais vê na emergência são as convulsões febris, que teoricamente são convulsões benignas. E que na maioria das vezes, quando a criança chega já na emergência, já passou. Já passou. Sim. A gente costuma dizer que elas são fugazes, mas que acabam da mesma forma assustando os pais ou quem presenciou, né? Então, não são convulsões assim que a gente tenha que ter um grande manejo, né? Claro que algumas convulsões febris, que aí são as exceções, não é a regra, acabam, né, se transformando em quadros de crise convulsiva que não passam, que aí a gente precisa investigar mais e precisa internar, mas na grande maioria das vezes chega na emergência, já passou, a gente acaba deixando 6 a 8 horas em observação para ver se vai voltar a ter ou não, e, né, vida que segue. E não precisa internar, na grande maioria das vezes. A gente, só se é uma criança que está fazendo, sempre crise convulsiva febril. Mas o comum é crise convulsiva febril até uns 5, 6 anos. E não só não internar, né, Lu? Também não tem necessidade de exames adicionais. Não, né? Imagem, nada. Imagem, punção lombar, nada disso. Não tem necessidade de ser invasivo, né? É só, a observação mesmo. A gente só vai pedir exame se é uma criança, que
nos seus 2 anos de vida, já teve 5, 6 convulsões febris. Não 5, 6, mas digo assim, mais de 2, 3 convulsões febris, né? A gente acaba investigando até para ver se realmente não tem alguma coisa que está desencadeando essas crises convulsivas nela. E não tem risco de lesão cerebral no pós, que é a maior preocupação de todo mundo, porque a criança ficou roxinha, porque ela desmaiou, porque ela ficou toda rígida, porque ela babou, porque o olho virou para o lado, porque... Então, tipo, não tem risco. Ela é benigna, não vai ter nenhuma lesão cerebral. E nem risco para inteligência no futuro, que eu acho que essa é uma grande preocupação dos pais, né? Essa eu nunca tinha ouvido, da inteligência no futuro. Aí eu acho que daí é viés de neuro, né? Mas é que isso é uma coisa... Imagina, né? Tu vê o teu filho convulsionar, deve ser horrível. A pessoa, obviamente, vai pensar em 300 problemas que podem acontecer a partir Já pensa dali, no né? pior. Exatamente, pensa no pior. E tem critérios bem específicos pra tu investigar e pra tu, enfim, ser mais invasivo. Claro. Então, a gente tem esses sinais, né? Que, por exemplo, a criança bem pequenininha... Isso, são coisas diferentes. Tipo, abaixo de 3 meses, tá convulsionando mesmo com febre, aí tu vai também dar uma investigada melhor pra ver se não tem alguma outra coisa ali, né? Mas assim, crianças maiores, tipo 6 meses, 5, a gente acaba percebendo, né? Que tem algumas que acabam fazendo e fazem uma vez só e depois nunca mais fazem. Então, são coisas que a gente acaba observando mais. E os pais acabam também... com medo, medicando para febre mais. Chegou com 37, vou medicar. Exatamente. Isso e é um adianta erro, alguma né? coisa? Não. Não, né? Não adianta. Nada. Não adianta Na verdade, adianta. Adianta para os pais. Adianta a ansiedade paterna. Isso aí. Exatamente, ótimo. Adianta para os pais. Claro. Porque daí é aquela coisa que... Aquela ansiedade deles de que talvez, quem sabe, vá poder ter a crise convulsiva, não vai acontecer. Então, adianta para a ansiedade dos pais. Então, às vezes, a gente percebe que tem alguns médicos que acabam dizendo, chegou em 37,4, como ele já tem história, medica. Mas, né, não vai adiantar, porque a gente sabe que a crise convulsiva febril, ela pode acontecer com 37,9, ela pode acontecer com 39, tipo, vai depender muito, não tem, né? E pode ser por quadro viral, pode ser por quadro bacteriano, então não tem muito, assim, critério, né? E por que elas acontecem? Tem o papel genético, né? Disso, Sim. Porque tem crianças que têm e tem crianças que não têm. Por que as crianças que têm? Tem o perfil genético, né? Com tem certeza. uma suscetibilidade uma maior. suscetibilidade maior. A excitabilidade que às vezes é diferente. E, enfim, Propicia. e propicia. E o ambiente, que sei lá, o que aconteceu, o quadro viral. E aí teve a Isso. crise, né? E aí acaba tendo a crise. E aquela velha história, né? Por que uma crise convulsiva febril vai durar... No meu filho durou 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. E na outra criança lá durou 1 hora, né? Então, assim... Por quê? Não tem como saber. Aí, tipo, ele tem, realmente, é isso aí. Tem uma questão de genética e de excitabilidade ali que fez com que durasse mais. E aí, provavelmente, essa criança que durou 1 hora, que provavelmente, né, precisou de alguma intervenção na emergência, precisou de uma investigação maior, vai precisar ficar usando anticonvulsivante por um tempo para ver. Pela questão excitatória, né? Então, não tem muito como saber. Vai depender de cada um. Mas é aquela coisa. Crise convulsiva febril assusta, mas não tem que se preocupar. Tanto assim. Exatamente. E são crianças que não são epiléticas, que não têm epilepsia, né? Essa eu acho que é uma grande confusão, assim. Eu acabo recebendo no consultório crianças que tiveram episódios com os pais apavorados e que às vezes chegam até com eletroencefalograma, sabe? Que é um exame que não tem necessidade alguma de ser feito, porque, enfim, a gente sabe que é benigno, é autolimitado, é assustador, mas é assustador para os pais, né? As crianças ficam bem, enfim, podem ter novas crises no futuro. A gente sabe que quem teve uma crise convulsiva febril pode ter outra, tem uma predisposição um pouco maior, mas é aquela coisa, não tem como saber. Pode acontecer. É só o tempo, né? E tem, eu falo, né, os pacientes que são mais velhos, todos que tiveram convulsão febril, eles ficaram com fenobarbital, né? Então, eles falam até hoje, assim, não, eu tinha um histórico de disritmia. E aí, eu tomo fenobarbital. Eu peguei uma senhora que tinha tido uma crise febril, ela ficou a vida inteira com fenobarbital.
Mas é que eram outras épocas, Exatamente, né? são outras épocas, mas imagina um tempo inteiro com Coitada. fenobarbital, olha o efeito colateral, né? E aquela coisa, né? A gente percebe, assim, que a medicina evoluiu muito, né? Nessa parte neurológica e nessa questão de uso de medicações, principalmente em crianças, né? A gente percebe que a gente tenta intervir o mínimo possível, Sim. né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que é autolimitada e que não faz sentido a gente ficar medicando em excesso, né? Exatamente. Sim, um cérebro imaturo, ainda em formação. Mas assim, a crise convulsiva febril é isso, ela assusta, mas é autolimitada, a gente não precisa se preocupar. As crianças vão estar na adolescência super bem, com a sua inteligência preservada, com tudo preservado, e vida que segue, né? Lu, e falando um pouco sobre o traumatismo craniano, tá? Eu acredito que seja uma das maiores demandas que vocês têm na emergência. Eu trabalho no pronto-socorro, então lá eu acabo vendo também muito TCE em criança, muito mesmo, e acho um assunto, assim, super importante, porque como ainda a estatística é altíssima, acho que tem várias coisas importantes que a gente tem que pontuar para prevenção, e também porque tem muita confusão, assim, quando que essa criancinha, esse bebezinho precisa ir para emergência, quando que ele precisa ficar hospitalizado, quando precisa fazer tomografia. E o que eu vejo muito é que tem muita coisa desnecessária sendo feita, né? Infelizmente. Muito exame de imagem desnecessário, muita hospitalização, que é um período ali que a criança fica exposta a outros patógenos, outras doenças. Sem necessidade. Sem necessidade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Qual que é o perfil, geralmente, assim, o que chega mais lá para vocês? Nossa, a gente pega de tudo. Céu é o limite. O céu é o limite. A gente pega desde recém-nascido, que às vezes a mãe estava amamentando, né, naquele período estressante do puerpério ali, com a nenê no colo, o nenê caiu do colo e acabou, né, batendo a cabeça no chão. Claro que daí é um recém-nascido, né, então, obviamente, recém-nascido a gente vai acabar fazendo imagem, Sim, justamente por ser um recém-nascido, mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente pega muita queda de cama, que é aqueles bebês de 3, 4 meses que estão recém começando ali a rodar, a rolar, e aí eles acabam, né, os pais naquele ímpeto, né, do tipo assim, eu vou até ali pegar uma água e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Acontece, gente. Acontece. Um metrinho ali. Eu vou só virar pro lado, que vai dar tudo certo. É isso aí. Eu vou ali pegar não sei o que e já volto e ele tá dormindo pleno, não vai acontecer nada. Ele vai rolar. Ele vai rolar. Ele vai cair. Como é que pode, né? Eu não sei, é lei de Murphy, né? Não. E tipo assim, né? Parece que a mãe saiu do lado, ele sentiu o cheiro. Sentiu o cheiro que a mãe saiu. E ele vai cair, né? Então, assim, a gente avalia caso a caso, né? Não tem como dizer assim, todos os casos vão precisar de imagem, nenhum caso vai precisar de imagem. Eu acho que é tudo muito relativo, tudo depende de como a família tá, tudo depende de como tá a criança. Então, o principal mesmo é a gente saber, tipo, depois que a criança caiu, como é que ela ficou, né? Esse é o principal. E depois que a criança caiu, ela ficou muito sonolenta, ela começou a vomitar sem parar, tu percebeu uma alteração no comportamento dela importante. Eu acho que esses são os pontos principais que a gente tem que ver na criança, que vai te dizer assim, vou levar na emergência ou não vou levar na emergência. Claro que crianças abaixo de 3 meses tu sempre vai acabar levando, Sim, porque, né? muito pequenininha. Muito pequena, Né? a gente não consegue saber direito ali o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, na grande maioria das vezes, abaixo de 3 meses, dependendo da cinemática do trauma ali, a gente vai acabar, né, fazendo uma tomografia. Mas os maiores, que a gente pega muito, né, que são aquelas crianças que estão na escolinha e caíram, que estavam, sei lá, correndo e bateram com a cabeça em algum lugar. Aprendendo a caminhar. E caiu e tropeçou. Ou estava na escola jogando futebol, bateu cabeça com cabeça e fez um baita de um galão. Então, essas crianças aí, se não tiver nada de sintoma, assim, não vomitou, não ficou tonta, tá em ótimo estado geral, tá alerta, tá conversando, na grande maioria das vezes a gente deixa um tempinho ali, dá uma observada, conversa bem com os pais, dá orientações, né, para que eles observem bem em casa e, né, se os pais ficaram tranquilos, vão para casa. Claro que tem muitos pais que às vezes acabam querendo uma imagem, né? Às vezes eles chegam querendo raio-x.
né? Então, só para pontuar, gente, raio-x, ele serve para ver osso. Tá bem? O raio-x não vê o cérebro. E nessas lesões traumáticas da infância, claro que tem as fraturas da calvária, né, do ossinho do crânio, porém, o raio-x, ele não exclui. Ele pode, assim, ser sugestivo, mas um raio-x normal não exclui a possibilidade de uma fratura e, evidentemente, não exclui as alterações intracranianas, né? Que é o grande problema da fratura. Porque a fratura por si só a fratura ali do ossinho do crânio, vai colar sozinha, né? Uma fratura linear, beleza, a vida que segue. Inclusive, as crianças não precisam nem ficar internadas por esse tipo de fratura. Porém, o grande risco é a lesão que essa fratura pode causar no cérebro. Então, esse que é o grande problema. E é por isso que, quando é necessário um exame de imagem, esse exame de imagem tem que ser, no mínimo, uma tomografia. O raio-x, ele não nos ajuda. Não vai ajudar em nada. Em absolutamente nada. Geralmente é isso. Se a gente for optar por algum exame de imagem na emergência, a gente opta por tomo. E é um exame rápido. É rápido. A gente com criança, a gente acaba sendo o menos invasivo possível, né? Porque criança, na maioria das vezes, não para fazer a tomo, algumas vezes precisa de sedação. Então, por isso que a gente, na grande maioria das vezes, é muito criterioso na solicitação de exame de imagem para criança. Sim, mas observa, né? Observa clinicamente. Até porque tem que ver a cinemática, né? Às vezes é uma queda, enfim... mesmo às vezes uma queda da cama... Sim. Né, vai acabar ficando ali aquele galo enorme que a gente diz, né? E não aconteceu nada, é só realmente um hematoma, né? Que ficou ali pela queda mesmo, e a criança tá super bem, né? Às vezes chega na emergência já querendo comer, querendo correr, querendo brincar. Então aquilo ali já vai te dizer que a criança tá num ótimo estado geral. Que tu pode simplesmente mandar para casa com orientações de observar nas próximas 24, 48 horas como é que ela vai ficar. E em algum caso, começou a vomitar muito, começou a ficar mais irritada que o normal, começou a ficar mais chorosa que o normal, mudou um pouco o comportamento, tá mais sonolenta, daí traz de volta na emergência para reavaliar. Mas não é uma coisa habitual. Só nesses casos que precisa ir na emergência. O que às vezes a gente recebe muito, falo por mim no HPS, né, e acredito que lá no Moinhos também deva receber esse tipo de caso, são traumas muito banais, assim, do bebezinho que tá passando, bateu a cabeça, enfim, em algum móvel da casa, ou o bebezinho que tá aprendendo a caminhar, crianças maiores em playground. Escola sempre vai. Sempre se manda. Escola eles sempre mandam, né, porque a escola hoje em dia não se responsabiliza, né, sim, então claro. qualquer mínimo trauma, eles pedem para ir avaliar na emergência. Então, às vezes, são quedas assim que os pais, às vezes, chegam e dizem, eu só vim porque a escola disse que eu tinha que vir. Uhum. Sim, pra ter certeza que tá tudo bem, né? Não é nem para ter certeza, é que a escola, ela não pode se responsabilizar, Sim, né? Sim. Então, por essa questão, eles acabam indo para ouvir que tá tudo bem, para eles poderem ir embora. Então, na grande maioria das vezes, é uma ficha que abre pra gente, né? Como laranja, né? Como urgência. Que é uma urgência que vai do consultório para casa. Sim, né? Sim. Não precisa de mais nada. 10 minutos ali de consulta, explicações e tudo mais, e vai para casa. E como a cabeça ela é muito vascularizada, esse galo, né, o nome bonito é o cefalohematoma, ele se forma muito facilmente. Então, realmente assusta. Tu olha ali, tá uma bolota, né? 2 cabeças. Fica realmente... Feio, assusta. E é importante até falar que tem 2 tipos de dano, né, na hora que a gente bate. Sim. Tem o dano relacionado ao próprio trauma e depois tem o dano secundário, do que pode acontecer a partir dali, né. E nesses traumas menores é isso, a gente não tem um dano maior visível, assim, né. Agora, se a gente já tem uma cinemática ruim, por exemplo, uma bicicleta, automobilístico, uma bicicleta, o bendito do patinete elétrico. Ai, gente. Eu não aguento mais esse patinete elétrico. Eu não sei, é sempre sem capacete, né? Eu nunca vi, eles colocam a criança sem o capacete ali, pelo amor de Deus, o capacete. E aí, nesses casos, e a criança ruim, a gente pode ter um monte de complicação, né? Isso sim que, principalmente do ponto de vista assim, sangramento, depois vai ter alteração cognitiva. Sim. Se quiser falar mais um pouco sobre isso. Eu acho que é isso aí, ou é a cinemática do trauma, né, que a gente vê muito, ou diversos traumas, né, mas diversos traumas, não traumas leves, tipo esses das crianças que estão aprendendo a caminhar, que bateram na parede, que caíram, traumas que são mais pesados, esses sim vão deixar algumas sequelas, né, principalmente, né, déficit cognitivo, que eu acho que é o mais
que mais Frequente afeta, também, né? O mais sim. frequente. E a concussão, que é quando tem uma lesão cerebral, mas não, é um tipo de lesão que não aparece no exame de imagem, né? A gente considera concussão, então, que é a famosa batida, assim, acho que popularmente falando, quando tem algum dano, tu vê que neurologicamente essa criança, ela não tá bem, ela não tá no seu normal, porém, o exame de imagem não tem grandes comemorativos, né? Não tem sangramento, nada. E são pacientes que geralmente demoram mais para recuperar, né? Eles precisam de um tempo maior ali de repouso, de tranquilidade. Agora que tu falou, lembrei de uma paciente que a gente pegou lá no Moinhos, que estava andando de patins, estava tendo aula de patins, de patinação. E na aula de patinação eles não usam, né? Porque como são patinadoras, teoricamente, não profissionais, né? Mas são patinadoras. Então eles não usam joelheira, cotoveleira, não usam nada. E ela se enrolou, se eu não me engano, era na rede na rede do ginásio e caiu. Só que ela vinha andando rápido, né? Pra fazer alguma manobra ali. E aí ela caiu, e no que ela caiu, ela levantou, mas ela não falava nada com nada. E aí eu lembro que ela veio, assim, 20 quilômetros, que eles estavam longe, não era perto, vieram 20 quilômetros até chegar no Moinhos. A guria chegou ainda confusa. Ela ficou mais de 2 horas confusa, depois que foi voltar ao normal. Então, assim, claro, nessa menina a gente fez exame de imagem, tudo, pra ver, né? Mas, assim, é isso aí mesmo, foi isso aí. E depois ficou super bem, mas demorou um tempo para ela voltar a ser ela mesma, né? E Manu, tu falou antes dos efeitos a longo prazo, também vou aproveitar para perguntar para a Lu, né? O que a gente orienta para essas crianças que tiveram uma concussão a respeito de brincadeiras, exercícios físicos, educação física na escola, né? Elas precisam parar um período ou já volta à vida normal? Aí tudo vai depender, né? Eu acho que vai depender da cinemática do trauma, mas a gente geralmente, assim, a gente até libera, mas com algumas ressalvas. É aquela coisa assim, tu não vai fazer educação física na próxima semana, por exemplo, mas depois tu vai voltar à tua vida normal, né? Gradual, tu vai observando como é que vão ficando os sintomas. Porque tem muitas crianças que depois que tem a conclusão, elas acabam ficando com um pouco de dor de cabeça, né? Elas ficam mais sintomáticas. Então, a gente acaba, né, mantendo também um acompanhamento. É importante que essas crianças que têm essa conclusão mais grave, elas acabam tendo um acompanhamento com o neuro, né? Na grande maioria, elas ficaram internadas um tempinho, pelo menos 24, 48 horas, para ver como é que foi a evolução. E aí, depois, elas seguem em acompanhamento, né, com o neurologista, né? Ou com o neurocirurgião que ficou acompanhando. Isso vai depender, assim, de cada hospital e de cada local, né? Inclusive, ter cuidadores confiáveis é um dos fatores para poder ter alta hospitalar com segurança, né? Então, muitas vezes, infelizmente, a gente acaba tendo que internar crianças que não teriam, enfim, necessidade de ficar no hospital por conta do contexto, né? O contexto social. Contexto social, muito, né? Acesso a médico, né, acesso a exames de imagem, ou até por proximidade, isso que tu falou da menina, né, não estava longe, 20 quilômetros, claro, não estava do lado, mas não estava, a gente recebe aqui em Porto Alegre, que é a cidade de referência para muitos municípios do interior, pessoas que vêm de 300 quilômetros, 400 quilômetros, né, então, nesses casos, tu não tem como liberar uma pessoa que se precisar... Não vai ter acesso, né? É aquela coisa, é por isso que eu digo, né, cada situação é avaliada individualmente, né. A gente não consegue, não existe uma regra para nada, né? Então, cada caso é um caso. Então, esse caso aqui, não precisaria internar, mas eu vou internar por todo o contexto que envolve ele. A pessoa é de longe, precisa ficar em observação, não vai conseguir, né? Se acontecer qualquer coisa, ela vai estar muito longe para retornar. Então, às vezes, vale a pena, né? Ficar um tempo a mais internado ali para conseguir depois ter ter uma segurança, né? Em liberar que não vai acontecer nada quando ela voltar para casa dela, né? É importante a gente falar, assim, que a prevenção que é o melhor tratamento, né? Porque o que a gente vê... Claro, aí tem a questão culpa, né? Às vezes a gente se culpa porque, tá lá na primeira semana, segunda semana, tá cansado, sem dormir, não sei o que, o neném chorando, a gente deixa cair, a gente se culpa. Mas tem coisas que a gente pode fazer para prevenir.
Então, certamente, eu brinquei antes, né, sobre o carrinho do supermercado, que a gente vê muitos pais, assim, com aquele bebê conforto, e o bebê conforto é bebê conforto por um nome, né? O nenê é até 1 ano. Então, o que acontece? Às vezes E olha lá, né? Tem uns grandões que nem servem, né? O Rodrigo não entrava mais no cinto depois dos 8 meses. Então, se não dá pra colocar o cinto, não é pra colocar a criança ali, né? Exatamente. Então, imagina, ela gira, eu sempre falo, tá dormindo, tá dormindo, mas ela pode acordar, daí gira, cai. E não só isso, né? Acorda, vê que a mãe não tá ali perto. E aí? Porque carrinho de mercado é aquela coisa, né? Tu tá ali, mas tu tá olhando a prateleira do lado, né? Exatamente. Tá escolhendo a cebola, a batata, tu não tá olhando pro carrinho, né? Tu até pode olhar, mas tu tá ali, ó, escolhendo, a criança tá dormindo, mas tu tá escolhendo. Daqui a pouco ela vai acordar, ou vai passar alguém e vai achar bonitinho e vai cutucar, e ela vai acordar e daqui a pouco se assusta. E pum, tá no chão. Caiu. Tá no chão, né? Exatamente. Mas assim, são coisas preveníveis, né? Que é o que Exatamente. a gente diz, que é a velha história do andador também, que a Sociedade de Pediatria, né, fala que não é para ser usado pela questão que o andador, ele pode, né, virar e a criança cair também. Então, são várias coisas que a gente consegue, né, cuidar e prevenir, porque a questão é essa, né, é a prevenção, né? Então, que isso é a maior... eu acho que é a maior lição que a gente tem que tirar, né? E a maior mensagem que a gente traz aqui hoje, né? Com certeza. Com certeza. E eu vou dizer que eu fui comprar capacete pro Rodrigo, porque o Rafa comprou aquelas cadeirinhas pra bicicleta, né? E aí eu fui comprar o capacete. Gente, serve perfeitamente. Uma criança de 1 ano com um capacetinho perfeito pra cabeça dele. Então tem EPI. tem, exatamente. Tem equipamento de proteção, Não, é só escolher. E realmente tem que usar. Porque, Tem que usar. querendo ou não, né? Tu tá na rua, né? Andando. Ou Tá tu na vai rua. estar, sei lá, na praia andando. E quem garante que daqui a pouco não vai passar um ali na tua frente, tu vai te atropelar sem querer, e aí tu vai tentar segurar, mas caiu. É que são entendeu? situações que tu não tem como controlar. Tu não Não. controla o que tá acontecendo Mas ali ao é redor. a velha história da criança que tá deitada na cama, dormindo, e tu saiu por 5 segundos pra ir na cozinha pegar um copo d'água, ou pra atender o telefone, ou pra ir no banheiro. A troca de fralda. O trocador. Nossa, o trocador é é aquele que bandido. tu sempre bandido. pensa assim, eu vou só pegar a fralda que tá ali do Não. lado, porque acabou Ou só aqui vou no... botar a fralda no lixo. Exatamente. Leva o nenê junto. É isso aí, leva o nenê junto, coloca no berço, não sei, tem que... É porque é isso. E uma coisa importante, às vezes a gente esquece de nós mesmos colocarmos os capacetes, né? Então, às vezes a gente tem que dar o exemplo, não vai sair com o nenê, vai ficar tu sem o capacete e o nenê com o capacete, aí ele vai querer Isso tirar, nunca né? vai acontecer, né? Exatamente. Porque daí ele vai dizer assim, porque se minha mãe não tá usando, por que eu vou usar? Exatamente, porque eu vou usar. E sabe que a prevenção é tão importante que ontem eu estava revisando as estatísticas de traumas em crianças de uma forma geral. E, bom, lá em primeiríssimo lugar, quedas. Sim, né? sem dúvida. E quedas em locais, geralmente em casa, escola ou casa de familiares. E vi outra estatística interessante. Que nos... Locais supervisionados, né? Exatamente. Então, o que acontece? A grande maioria das quedas, se não me engano, 85% de todas as quedas de crianças que necessitaram de um atendimento de emergência tinham um adulto junto. Uhum. Então, não é só estar junto, é o local, né? São as telas nas janelas, são em parapeitos, em escadas, etc. É não deixar a criança, enfim, muito tempo ali no trocador. É tudo, né? É as portinhas que a gente coloca nas escadas, né? E eu sempre costumo dizer, né? Porque tem muitos pais que dizem assim, eu vou ganhar agora e não precisa botar tela porque ele é pequeno, né? Quando tu vê... É aquela coisa que eu digo assim, bota enquanto tu tá grávida, Uhum, né? Exatamente. Porque depois que nascer, tudo fica tão mais complexo, mais difícil. né? Exatamente. E difícil, que é muito mais fácil tu fazer as coisas naquele momento antes do que tu fazer depois. Exatamente. Porque Certamente. o depois tu Certamente. sempre vai ter outras coisas pra fazer. Mas tem a rotina dele, porque não sei o quê, porque vai fazer barulho, porque vai acordar, porque não sei o quê. Então é muito mais fácil, tu não precisa ser quando a criança tá andando, faz antes. Faz antes. Ou a velha história também das piscinas, né, de colocar em volta o cercado da Sim. piscina. Então tem várias coisas que a gente tem que, né, pensar antes da criança crescer. O acidente acontece no detalhe, né? No segundo que tu No não segundo. conseguiu supervisionar, enfim, ou tinha algo em casa ou na rua que fugiu do alcance. Não, e é a velha história, né? Por exemplo, tu vai num churrasco com uma criança, né? Tá todo mundo ali, né? Quem E tá aí? cuidando? Quem que tá cuidando? Ninguém. Ninguém. Por isso que eu sempre digo assim, passa a guarda,
né? Exatamente, Tá passa a todo guarda. mundo ali, tá todo mundo ali. Eu tô olhando. Eu vou no banheiro. Olha só, tu dá uma olhadinha pra mim, eu vou no banheiro. Sim, Sim. exatamente. Alguém tem Porque que eles estar sempre, eles responsável. aprontam, né? Sim. Eles aprontam. E assim, tá todo mundo. Quando tem muita gente, não tem ninguém. Exatamente. Então é aquela velha história, né? É importante, assim, passar a guarda. Olha só, eu vou ali do lado. Tu olha pra mim porque eu não vou estar aqui? Tá, beleza, olha. No pronto-socorro, sabe que toda segunda-feira, que é meu dia de plantão, eu saio com um novo medo desbloqueado. Ah, sim, sempre. Então é o... A nova fase, só que novo medo. Aí eu olho assim, aconteceu tal coisa. Qual foi o mecanismo do trauma? X. Eu já penso, ai meu Deus. isso É pode agora, acontecer. é agora. Perto de mim. Não, Não, mas é bem isso. A gente fica... desesperador. Mas o grande campeão é a criança fora do carrinho dentro do carro. Do carrinho, da cadeirinha. da cadeirinha. Da cadeirinha dentro Aham. do carro. Eu ia falar isso Essa é campeã. agora. Campeã. Não, e outra, as mães. Ele tava com fome, eu tirei pra dar mamar. É sempre assim. É sempre assim, é naquela hora. E outra é o caminho curto. Não, é 2 quadras, eu só vou ali, as 2 quadras Mas e vou é com ali ele no que colo. acontece. Exatamente, é ali que acontece. É ali que acontece. É ali que acontece. Não, tem muitas assim que me dizem assim, não, mas é que ele tava chorando, eu tava sentada do lado, daí eu tirei ele do bebê conforto e eu coloquei ele no peito pra mamar. Não, para o carro. Para o carro. Dá mamar com calma e bota de volta no bebê conforto. Uma mínima freada, uma mínima coisa que aconteça, essa criança é ejetada para fora do carro. Não, e a gente não consegue segurar, porque a gente tem a ideia de que a gente vai conseguir Não segurar. vai proteger, a gente não tu vai até conseguir. tenta, mas tu não vai Exatamente. conseguir. Mal consegue segurar a gente, imagina segurar o neném junto, né? Uma coisa que daí até eu brinquei antes também, o Rodrigo era um que ele caiu o tempo inteiro, né? Ele começou a andar, o Rodrigo começou a andar com 8 meses e 19 dias. Os primeiros 5 Deu uma passos... sofrida, né? Não, os primeiros 5 passos dele foram com essa idade. Eu tenho gravado pra ninguém achar que eu tô mentindo. Gente, então ele caiu o tempo inteiro. Ele não tinha, ele caiu o Eles tempo não têm inteiro. equilíbrio, né, Então, no início. exatamente. Então, a minha ideia, assim, como mãe, eu pensei assim, não, eu vou colocar aquele capacetinho, assim, de almofadinha. Pra pesar mais e ele cair mais. É isso, foi a minha ideia brilhante. Eu pensei assim, eu vou colocar aquilo porque vai ser a solução da vida dele. E a outra coisa que eu coloquei foi o protetor de quina, né? Não, isso tem que botar, mas é que não adianta, eles não vão adianta, lá e tiram, né? Daí, o que ele fez? Mas é importante a gente ir botando. A gente tenta. Eu coloquei em toda a casa. Ele foi lá, ele tirou absolutamente todos. O dedinho, né? Ele vai lá. Exatamente, vai com o dedinho, assim. E a segunda coisa que ele fez foi cair 150 mil vezes mais com o capacetinho de espuma. Daí eu pensei, bom, chega, vai continuar caindo, né? Não funciona. E E vamos são tirar o traumas capacete. leves. E é caindo que a gente aprende a levantar, né? Exatamente. Tem que ser assim. E outro campeão é o bebê conforto sem cinto. Sim, né? sempre. Bah. Que tira do bebê conforto e vai sem cinto, né? Não, ou na realidade, o que acontece também, que eu vejo muito, é tentar dar comida, alguma coisa no bebê conforto pra aproveitar. E aí, tipo, bota ali, só que não põe o cinto. Tipo, tá na mesa e dando comida. Isso, porque ele tá sentado no restaurante, alguma coisa que os pais foram e acabaram. Às vezes eles fazem isso, né? De botar. Sim. E colocar em cima da mesa também bebê conforto, né? Muito. Que o neném pode, enfim, pode balançar, cair, né? E dependendo da instabilidade ali, vira, né? Não, e se é maior, ele realmente tenta se girar. O Rodrigo, nos últimos meses de bebê conforto, ele girava. E mesmo com o cinto, né? É mesmo com o cinto, girava Sim, porque e daí se enrolava eles já no têm cinto. um peso maior, né? Quando Exato. eles são maiorzinhos. Exatamente. Eles já têm vontade própria. Exatamente. É, vontade. E aí a vontade própria já era, né? Já era. Enfim, sendo mesmo, né, que as crianças que necessitem de tratamento cirúrgico por esses traumas sejam a grande minoria, né, algo em torno de 1% das batidas, até menos, se não me engano, acho que é 0,8%, 0,9%. É bem pouco. É pouquinho, raro, é raro. pouquinho. Porém, acho que não vale a pena o risco, né? Não vale a pena o risco. Porque quando uma criança precisa de um tratamento neurocirúrgico, isso já configura um trauma mais grave, que pode ter lesão cerebral, pode afetar alguma área do cérebro importante, uma área eloquente, né? Uma área motora, a área da fala. Então, uma criança ali que por um trauma muito banal pode ficar com uma sequela para o resto da vida. Então, acho que é por isso que a gente bate tanto na tecla da prevenção. Porque, de uma forma geral, os traumas são leves. Né? E a grande maioria das lesões não são lesões que necessitem sequer de uma internação, quem dirá de um tratamento neurocirúrgico. Mas quando elas acontecem,
Aí que mora o problema, né? É aí que mora o problema, exatamente. Por isso que a gente sempre bate na tecla da prevenção e das escolas também, né? Para as escolas também prevenirem, né? Tanto que agora as escolas têm também os tapetinhos, as coisas, né? Tem os tatames, tem várias coisas para amortecer as quedas, né? Para ter menor risco, né? Bom, a nossa neuroteca hoje está um pouquinho prejudicada, porque a gente só pensou em filmes muito tristes que não valem a indicação. Não, é que filmes com crianças, assim, e traumas, não tem muitos, né? E os que tem, difícil. eu acho que não compensa ver. Não É só muito. para traumatizar mais. Então, Lu, vamos pensar outras indicações, assim, onde que os pais podem ter informações de qualidade sobre essas doenças? Eu ia dizer de qualidade. De Porque assim, qualidade. não dá para jogar no Google, né? Não. Por favor. Não, É, jogou não, no não dá. Google, tu vai te desesperar por qualquer linha que tu vai Sempre ler. câncer. Não, é isso aí. É sempre a pior coisa possível, né? É sempre uma história triste. Sempre uma história triste. O que eu sempre indico, né? O site da Sociedade de Pediatria sempre tem várias informações, tanto para pessoas leigas quanto para profissionais, né? Que às vezes estão precisando de algum auxílio. Eu acho que é o site mais confiável para quem tem dúvidas acessar. E agora o nosso episódio, né? Claro. Afinal de contas, o nosso episódio aqui do Papo Sem Neuro. É com isso a aí. Lu. Com a Acho Lu. que vai ser bem importante. Lu, muito obrigada. Foi um episódio muito rico. Que alegria poder te ter aqui, a gente poder aprender contigo. As informações foram, enfim, super válidas, porque nós, mesmo que sejamos médicas, somos mães, né? E quando acontece qualquer coisa ali com os nossos filhos, o conhecimento teórico, ó, Mas vai isso embora é para rapidinho. todo mundo, né? É aquela coisa, né? Eu que agradeço, né? Foi ótimo, foi muito bom. E eu acho que é isso, né? Acho que o que fica aqui é que a prevenção é o que vale mais, né? Do que qualquer outra coisa. essa é a nossa mensagem final, então. E a Exatamente. mais importante. Mais importante. Obrigada. Lu. Obrigada, Lu. Eu que agradeço.